Olá, boa tarde. Hoje no JC Debate nós vamos falar sobre os planos de saúde. Com o desemprego, muitas pessoas buscam os chamados planos populares. Mas as opções mais baratas muitas vezes têm cobertura limitada e não atendem o consumidor como deveriam. Os exames de Cecília já foram feitos pela nova operadora, escolhida no início do ano. Bruna conta que a mudança diminuiu os gastos com a mensalidade do plano de saúde pela metade e também a qualidade do serviço. Eles prometem que você tem acesso a toda a rede credenciada sem restrição. Eles não discriminam o que você pode e o que você não pode fazer em determinado lugar. Nos últimos 12 meses, o total de beneficiários de planos de saúde recuou 2%. Mais de 900 mil vínculos foram perdidos, principalmente por causa do desemprego. Quem tem condições recorre a planos de saúde mais baratos, o que na maioria das vezes significa enfrentar burocracias e dificuldades para usufruir dos benefícios contratados. Um levantamento feito na cidade de São Paulo pelo IDEC, com 118 planos de 27 operadoras com preços abaixo da média do mercado, mostra que os chamados planinhos têm rede reduzida e abrangência restrita, fatores que podem não atender às necessidades do consumidor. Hoje, qualquer plano de saúde comercializado tem que seguir as normas da lei dos planos de saúde e também da ANS. Todo plano de saúde hoje, ele tem que cobrir o tratamento de todas as doenças relacionadas na classificação internacional de doenças. Então, se existe a doença, o tratamento tem que ser coberto. Antes da contratação, é bom olhar se a rede oferecida é adequada às necessidades do consumidor e se informar sobre a taxa de reajuste. E para falar sobre os planos de saúde, recebemos Ana Carolina Navarrete, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e Rosana Chiavassa, advogada especializada em Direito da Saúde. E você pode participar da nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Começar então, quero saber a opinião de vocês, de uma forma geral, qual é hoje a situação dos usuários de plano de saúde? Aquele que perde o emprego e acaba migrando para outras opções, esse está satisfeito, não está satisfeito? Qual é a situação de uma forma geral? Bom, acho que a gente tem que primeiro analisar em que situação está a pessoa que perdeu o plano de saúde, né? O que, segundo dados da ANS, cerca de 1.200.000 usuários perderam o plano. Esse número, ele é de um determinado modo significativo, mas é preciso analisar a situação de também quem permanece. Hoje a gente tem no mercado alguns planos de saúde que são oferecidos a preços mais baratos, abaixo da média de mercado. O IDEC, inclusive, fez uma pesquisa recente sobre o perfil desses planos e acabou concluindo que no perfil deles, eles têm uma abrangência geográfica mais restrita, né? São municipais ou grupos de municípios e tem uma cobertura mais reduzida. Uma cobertura não, uma rede credenciada. Exatamente, bem mais enxuta se você comparar com a opção mais completa da operadora. Então, eu acho que a situação é muito complicada diante da crise da economia do Brasil, né? As pessoas perdendo o emprego ainda e perdendo o seu plano, porque 80%, isso é importante destacar, 80% de todos os contratos existentes vêm de CLT. Então, é óbvio que a pessoa perde o emprego, a quantidade de pessoas que estão sem plano de saúde é muito grande. E aí, o que acontece? Ela vai buscar no mercado. Sim. O mercado tem pouquíssimas opções para oferecer. Primeiro que, de grande porte, só uma operadora está vendendo o contrato individual ou familiar. Aí já é uma operadora. Uma operadora que está crescendo e a gente não sabe se vai ser uma bolha que vai explodir. Para quem tem condições, essa seria a melhor opção para não cair tanto o nível de qualidade, não, doutora? Opção. A questão é essa, é a única opção. O pior, a perversidade dessa falta de opções faz com que muito consumidor aceite conselhos absurdos de vendedores, como montar uma microempresa, ele, a mulher, o cachorro, o papagaio e um filho, para poder abrir um plano de pequena empresa. E a pessoa acaba tendo um CNPJ e esquece desse CNPJ. A Receita Federal está fazendo um levantamento e está assustada com a quantidade de pequenas e médias empresas irregulares, que são essas famílias que abrem uma pequena empresa para poder ter um plano de saúde. É o único objetivo da abertura dessa empresa. E ela, claro, nunca vai prestar
declarações. Então, é um drama. E esses contratos são os mais perversos do mercado, ela sabe disso, porque eles podem ser rescindidos ano a ano, pelo bel prazer da operadora. Ou então elas mentem que têm elegibilidade, entram num sindicato ou numa associação qualquer para poder entrar num contrato coletivo. Mas a premissa é uma fraude, porque ela não poderia estar naquele sindicato. Então, assim, como o mercado está muito ruim, a ANS não está ajudando com a questão da oferta, ela deveria obrigar todas as operadoras a voltar a vender contrato individual ou familiar. O mercado está muito ruim e nós temos hoje um percentual muito grande de brasileiros que não tem para onde ir. E aí vem essas opções dos planos populares. Planos populares seria uma outra alternativa? Pois é, mas é uma alternativa muito ilusória, porque a rede credenciada é muito limitada. Normalmente é um hospital, 2 hospitais. Não dão a cobertura de tudo, até porque naquele hospital não tem. Né? E a pessoa acaba não contratando sem se atentar ao que ela está contratando. E depois, como essa moça que apareceu, ela fica arrependida. O IDEC fez uma pesquisa justamente sobre essa opção aí dos chamados, são planos mais em conta, planos mais baratos, né? Na verdade, eu só gostaria de complementar a fala da Rosana no seguinte sentido. O IDEC vem apontando há algum tempo também que os planos individuais, eles vêm rareando. Então, para aquelas pessoas que perderam o seu plano por causa da ligação com o vínculo empregatício, é mais fácil, na verdade, a única opção, se o vínculo não for restaurado ou feito um novo, é ir para o plano individual, que está rareando, ela não encontra hoje, ou então um coletivo de adesão. Mas aí a situação que se coloca é que nos planos coletivos de adesão existe uma permissividade maior, porque a operadora ela pode rescindir unilateralmente, ela pode cancelar o contrato, a depender da vontade dela, e ela também pode reajustar sem teto, sem limites. Hoje, a ANS, ela coloca um teto para variação de reajuste apenas para os contratos individuais e não para os contratos coletivos. Né? E por isso que eles estão deixando de existir. Então, essa melhor escolha, a escolha mais protegida que é a do plano individual, ela está sendo preterida. Uma coisa importante de pontuar é que a pesquisa que o IDEC fez é uma pesquisa para analisar os planos baratos que já existem hoje. Essa alternativa que foi proposta pelo Ministério da Saúde, ela, na verdade, ainda não está aplicada, né? Vamos aproveitar para explicar isso. Então, existem esses planos baratos que já estão aí no mercado. Nós vimos a moça aí na reportagem que fez essa adesão. E existe também os planos, que é uma proposta aí do governo federal, que está em análise ainda pela ANS, que são chamados planos populares. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Essa proposta, primeiro que ela veio a público muito tardiamente, o grupo de trabalho criado pelo Ministério tinha que ter apresentado um resultado no final do ano passado, foi apresentar em março desse ano, só depois de muita pressão de associações, de entidades de defesa do consumidor, entre outras. E aí, quando saiu esse resultado, o que se verificou esses planos, essa proposta de planos, ela envolve basicamente a operadora não ter que oferecer, creio que é uma das características mais graves, não ter que oferecer a cobertura integral para aquela determinada região. Então, o que a gente tem hoje é o seguinte, você contrata um plano, independentemente dele ser municipal ou nacional, a operadora ela tem que oferecer, como o Rodrigo disse na primeira parte, tem que oferecer todo o rol obrigatório que a ANS determina. Né? Então, se naquela região não existe o serviço, a operadora ela tem que reembolsar ou levar o consumidor até onde o serviço existe. E não deveria ser uma... Isso é o que tem hoje. Essa proposta retrocede nessa garantia. Ela diz que não, nos planos regionais, a cobertura seria limitada àquilo que a região oferece. Exatamente. Aí eu fico pensando aqui, não seria uma alternativa, então não é para beneficiar o cidadão? Ele não deveria ser beneficiado, doutora Rosana? Então é para beneficiar quem? Não, é para, como sempre, uma medida popular para tentar acalmar os ânimos e mostrar que eles estão fazendo alguma coisa. Porque, na verdade, esse é o grande retrocesso. Se em 1998, quando veio a lei, nada era regulamentado, podia excluir até doenças, né? A gente observa que, decorrido todo esse tempo, hoje volta atrás para permitir exclusões que a própria lei não permite. Então, assim, eu não entendo a postura do governo. Eu só posso entender como popular,
para tentar acalmar os ânimos das associações e divulgar que está fazendo alguma coisa. Mas nenhum consumidor ficará satisfeito nesses planos populares. E vou além. Eu não sei qual vai ser a postura do judiciário de acolher ou não o consumidor, já que o consumidor tem que saber que é um contrato que não dá toda a assistência. Então, a justiça vai dar liminar para esse cidadão ter tudo? Pois é, e isso não pode ainda levar mais reclamações à justiça, mas porque eu a gente sabe dúvida. que isso na área da saúde já é uma infinidade, uma fila enorme. Até tem um dado aqui que nós separamos, olha só no primeiro trimestre deste ano, a Justiça Paulista, primeiro trimestre, só a Justiça Paulista, recebeu quase 5.000 ações contra planos. É um grande volume, de fato. O IDEC acredita que esse tipo de medida ela pode intensificar, sim, a judicialização dos conflitos envolvendo planos de saúde. Mas queria complementar uma questão que foi de quem é a autoria, né? A quem interessa. Sim. São perguntas diferentes, mas a quem interessa essa proposta, né? O IDEC acredita que essa proposta ela vem em atendimento aos interesses do mercado de plano de saúde, lê-se as operadoras. Né? Porque se você olhar quem ofereceu as contribuições, mesmo as entidades de classe representativas dos médicos se opuseram. Agora, existem cartas, esse material está disponível no site da ANS, ela criou um grupo de trabalho para analisar a viabilidade técnica dessa proposta. O IDEC entende que não foi a melhor solução, que a ANS ela deveria, enquanto a agência reguladora do setor, falar não, esse tipo de proposta ofende o panorama regulatório atual. Mas, enfim, ela criou esse grupo de trabalho, disponibilizou a público o teor da proposta e, inclusive, quem fez as contribuições para essa proposta ser montada. E o que a gente vê são entidades representantes das operadoras. A outra coisa que eu quero a opinião de vocês aqui, que nossos consumidores estão reclamando muito, vocês chegaram a citar aqui o reajuste, né? A ANS autorizou aumento de até 13,5%, que significa quase o triplo da inflação registrada no último ano. Há algo que justifique esse aumento? Sim. De verdade, as despesas médico-hospitalares, uma vez que as despesas não têm controle. Então, hospital, laboratório, clínica e médicos e fornecedores de materiais, né, próteses, medicamentos, eles podem aumentar o quanto eles querem. E o aumento deles é repassado para a operadora que tem que pagar as despesas hospitalares. Então, essa conta é real? Esse aumento é real? Eu digo que sim, mas tinha que controlar quem está impondo esse aumento. É engraçado, eu não consigo entender por que o governo, que já controlou, inclusive, o setor educacional, impondo às escolas privadas um limite de aumento, por que ela não intervém no setor da saúde para conversar com os hospitais? A pergunta do Ed Oliveira, que ele justamente pergunta como é que é feito esse reajuste, aí qual que é a lógica disso, né? Se você partir da premissa que nós temos hoje medicamentos para tratamento oncológicos que custam 60 mil mês a caixa, tratamentos de hepatite, que não curam, mas dão uma sintomatização melhor para a pessoa, que custam 600 mil reais, ou tratamento de 4 meses. É óbvio que esse valor vem para a operadora. Sim. Agora, o custo desse medicamento, o custo é real? Pode ser diminuído? Não pode? O governo não pode intervir nisso? Né? Então, uma diária de hospital, o custo de uma prótese, porque é curioso, se você começar a entrar em detalhes, tem hospital que cobra taxa de locação de espaço para guardar a prótese. Então, assim, ele recebe a prótese um dia antes da cirurgia, ele cobra a taxa de armazenamento. Então, como assim? Não é? Então, assim, é este setor que a ANS e o governo tinham que tentar intervir para que não suba tanto os 13%. Ana. Esse debate do custo das despesas médico-hospitalares, ele é super importante, ele está dentro da lógica de reajuste. Mas é importante chamar a atenção para um aspecto. Hoje, a ANS, ela regula apenas os reajustes dos contratos individuais. E a fórmula de cálculo desse reajuste é bem problemática. Por quê? Porque ela não leva em conta os preços praticados nos individuais, ela leva em conta as variações de preço dos contratos coletivos, né, com mais de 30 vidas. Por que isso é problemático? Bom, em primeiro lugar, porque quando as operadoras elas aplicam reajuste nos contratos coletivos, né, elas já embutem no reajuste anual o reajuste por sinistralidade, que não é permitido nos individuais.
Em segundo lugar, a ANS ela não leva em conta para a fixação desse teto a capacidade de pagamento do consumidor como forma também, como fator de sustentabilidade do setor. Ela considera apenas a situação econômico-financeira das operadoras. O IDEC ele acredita que essa forma de cálculo do teto é bem problemática e, inclusive, solicitou formalmente à ANS que ela crie um grupo de trabalho para fazer discussão, né, com toda a sociedade, com participantes de entidades de defesa do consumidor, com entidades que fazem pesquisa em matéria de variação de preços, inclusive calculando a inflação médica, para trazer a público uma melhor metodologia de cálculo para esse teto. Só existe uma forma, eu acho, de se resolver essa questão. Quem tem que controlar o preço dos prestadores de serviço, ou o governo, ou a própria operadora. A grande questão é que hoje nós temos o pessoal da Abrange, temos uma grande operadora que tem rede credenciada própria, então ela consegue equilibrar os custos médicos hospitalares, porque os hospitais são dela, os médicos são, é tudo dela. A grande questão é que as seguradoras, que oferecem uma gama enorme no mercado, seja de contrato individual, coletivo ou até via empresarial, eles não estão nem aí. Se o hospital cobrar 100 ou o hospital cobrar 10... ele não está nem aí, ele paga. Ele tinha que ser corresponsável por esta revisão de valores. Porque aí sim, ele pode diminuir o preço ou impedir um aumento tão grande. Então, é o controle direto da operadora, junto aos seus prestadores de serviço, que vai resolver essa questão. Nós vamos fazer uma pausinha aqui e a gente volta já. Tratamento. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre os planos de saúde com a gente, Ana Carolina Navarrete, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e Rosana Chiavassa, advogada especializada em Direito da Saúde. Antes de retomarmos aqui, vou chamar uma reportagem que mostra um levantamento do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, mostrando que os gastos das operadoras de saúde com desperdícios e fraudes representam o equivalente a 20% das despesas do setor. Há 1 ano e meio, Vinícius sofreu um acidente de moto e rompeu ligamentos do joelho. O médico queria operá-lo. Após consultar outro profissional, só precisou fazer fisioterapia e tomar remédios. A gente já pagava plano de saúde e ele só faria por fora, ou seja, a gente ia perder dos dois lados e seria uma mentira, né? Um levantamento do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar mostra que em 2015 os gastos com fraudes e desperdícios passaram dos 22 milhões de reais, o que representa 20% das despesas do setor. O prejuízo é resultado de pedidos de reembolso indevidos e exames laboratoriais e cirurgias desnecessários. Essas fraudes têm impacto direto no custo da saúde privada. Por isso, o Instituto de Saúde Suplementar defende uma operação parecida com a Lava Jato para barrar essas práticas e leis mais rígidas para punir fraudes médicas. Atacar o cerne da questão, que é a indústria produtora de materiais, de medicamentos e de produtos implantáveis aí, que remunera indiretamente ao profissional médico, a hospitais, para fazer o uso desses equipamentos. Pois é, como já não bastasse os problemas que nós colocamos aqui no bloco anterior, mas essa questão aí, então, das fraudes, que também impactam, não é, o custo da saúde? Sem dúvida. Na verdade, o modelo que a gente tem hoje é que a operadora ela remunera o prestador de serviço por procedimento realizado, né? Isso acaba gerando uma voracidade do prestador em prescrever procedimentos. Esse é um problema de gestão, de lógica de gestão, que precisa ser resolvido entre operadora e prestador. O que acontece hoje que é problemático é que esse tipo de desperdício que ocorre é reputado ao consumidor e isso é indevido. Então, eu acho sensacional essa pesquisa, eu me encanto com esse tema, porque nós temos, sim, médicos que hoje precisam cumprir cotas de cirurgias mês e exames mês e, portanto, sabemos que muita cirurgia indevida está sendo feita e já foi feita e a gente está vendo até hospitais reformulando protocolos de procedimento para parar de
operar qualquer coisa, né? É bárbaro isso, conscientização do hospital. Temos, infelizmente, sim, consumidores que pedem reembolsos indevidos. Por exemplo, a consulta custa 300, ele pede 2 recibos de 150, apresentar num mês e no outro mês. Desculpe, isso é fraude. E o brasileiro que acha ruim da Lava Jato tem que começar por ele. Então, assim, as fraudes existem, sim, nas operadoras, nos hospitais e nos consumidores. E eu tenho observado que as operadoras estão começando a entrar com processos crimes e cíveis contra o consumidor que está praticando, infelizmente, esses pedidos irregulares de reembolso. Então, é bom o consumidor ficar atento, porque eu já fui... Este mês eu tive contato com 3 consumidores que estão sofrendo o processo crime e o processo civil. Então, assim, o que é importante nisso tudo? É muito importante o consumidor começar a se empoderar da saúde dele. Cada vez mais no mundo se ditam regras sobre o direito indiscutível de saúde é do consumidor. O paciente é que decide se quer, se não quer. O paciente é que vai falar para o médico, vou operar ou não vou tomar esse remédio ou não. A vida é minha, o corpo é meu e a minha filosofia de vida é esta. Então, a partir do momento que ele se empoderar da saúde dele, ele pode começar até a questionar tanta indicação cirúrgica. Não falar amém para o primeiro médico que fala, vamos operar amanhã. Exato. Não é? Por que eu tenho que fazer mais uma ressonância magnética se eu fiz uma 3 meses, doutor? Foi o que você colocou aí, né, doutora Rosana? A responsabilidade é de todos que estão aí nessa cadeia. Começar o próprio consumidor perguntar por que eu tenho que fazer esse exame, né, Ana? Ou saber que já fez, eu já fiz esse exame, não é? Acho que é importante pensar no empoderamento do consumidor e ressaltar os direitos do paciente dele de escolher o próprio tratamento, sem dúvida. Mas lembrar que no mundo da saúde, todo o procedimento que é utilizado, ele é utilizado sempre por meio de intermediação de um profissional. Né? Claro que o paciente ele tem, sem dúvida, a última palavra na escolha do seu tratamento. Mas o peso que a opinião médica tem, ou do profissional de saúde tem, é grande e deve ser relevado também. Eu não sei se é porque eu acabo lidando com as exceções, que na verdade são muitas, mas eu sou muito procurada por erros médicos, erros de diagnóstico. E normalmente é pela negligência ou pela afoiteza. A negligência do médico que deixa para lá e quando vai ver demora. E pela afoiteza, que é aquele, vamos fazer já. Né? O grande problema são as consequências disso. Então, o paciente tem sim que questionar os médicos quanto àquilo que está sendo prescrito. Não é porque está com PSA aumentado que necessariamente tem que operar. Não é porque está com Afinal, nós estamos falando de uma cirurgia. Exatamente, né? que tem consequências. Que sempre tem riscos também. Quisto na tireoide, uma hora a sociedade médica manda operar, na outra não manda operar. Então, assim, comecem a se interessar e se empoderar. Eu acho que isso vai ser muito bom para todo esse mercado. Eu queria aproveitar a presença de vocês aqui para trazer uma outra questão, já que nós falamos são tantas as opções aí, e nesse momento tem consumidor que está perdido com os termos, com as alternativas. Tem uma outra opção que é a da coparticipação, né, Ana? O que vale a pena chamar a atenção do consumidor para essa alternativa? Olha, é muito engraçado a gente estar falando de coparticipação e vindo no gancho de falar de participação do consumidor, do paciente no seu tratamento. Por quê? A coparticipação, ela é hoje divulgada justificada com base no argumento de que o paciente participa melhor das escolhas. Na verdade, o que a gente vê em estudos mais recentes é de que a coparticipação, na verdade, não faz com que o paciente escolha melhor por causa do preço. O que faz é que ele simplesmente use menos o serviço e ponto. E isso impacta na saúde dele. Nessa alternativa, então, ele teria que pagar por outros procedimentos. Isso. A coparticipação, ela é um mecanismo através do qual o consumidor, ele paga, além do valor da mensalidade do plano de saúde, também um valor por procedimento que ele utilizar. E esse valor pode ser um valor em reais, né, fixo, ou pode ser uma porcentagem do valor do procedimento. O grande problema é que quando vai para uma cirurgia grande, ou um tratamento maior, esse custo que ele tem que pagar é muito, muito alto para ele. E se fosse talvez pagar o plano sem coparticipação, ele não gastaria tanto. Esse é o primeiro problema. Agora, sempre tem o outro lado da moeda. Todos os empresários brasileiros hoje estão oferecendo praticamente só
o plano de coparticipação. Por quê? Porque ele não precisa, quando terminar esta relação de trabalho, seja por demissão ou aposentadoria, continuar oferecendo o plano de saúde para o seu funcionário. Puxa, mas esse empresário está sendo maldoso. Não necessariamente, porque o custo para a empresa vai encarecendo também. Então, assim, a gente está, sim, num momento muito ruim. Hoje, quando a pessoa deixa a empresa, como é que funciona? Se for coparticipação, ela não carregará esse plano de saúde. E se for o plano... Se for o normal, ela tem. Se ela for aposentada, 10 anos de contribuição, fica para o resto da vida, óbvio, enquanto a empresa existir, porque se essa empresa falir, ele perde esse plano. Se ele for demitido, é uma proporção do tempo que ele trabalhou e contribuiu. Né? De no máximo 24 meses, e a maioria das empresas acaba estendendo esse prazo. Né? Agora, detalhe, se ele arrumar um outro emprego, mesmo que não tenha plano de saúde, ele é obrigado por lei, sob pena de fraude, a comunicar ao operador anterior e sair. Né? Então, é outra perversidade da própria lei. Um recado final, então, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, algum alerta ao que elas devem ficar atentas? Olha, acredito que, considerando um pouco a questão da raridade dos contratos individuais, que a gente falou no começo, e a coparticipação, prestar muita atenção no material publicitário do plano, sobre a modalidade de contrato que você está... Ler cada linha, né? Se é individual, se é coletivo. No caso dos coletivos, lembrar que pode ser cancelado a qualquer momento, o reajuste não tem teto. E prestar atenção se existe coparticipação ou não, porque a gente tem verificado casos de contratação de planos em que a pessoa não sabia se tinha ou não. Na verdade, uma enquete do IDEC realizada recentemente mostrou que cerca de 30% das pessoas não sabiam dizer se elas tinham plano com coparticipação ou não. Eu tenho um alerta. As pessoas assinam a proposta de adesão e na proposta de adesão há uma cláusula que diz que você sai ciente de todas as condições do contrato. E esse consumidor só vai receber o contrato a posteriori, 15 dias depois na casa dele. Então, por favor, leiam essa proposta de adesão e exijam, no mínimo, ler o contrato. Nem que você... É óbvio que você não tem como receber o seu personalizado naquele momento. Mas não assinar nada, então, doutora? Não tem como, porque eles têm a caneta na mão. Assinar. Você tem que assinar, mas exija uma cópia. Eu quero uma cópia simples, porque eu vou levar sim. Né? Porque aí chega na justiça, quando o consumidor fala, eu não sabia, as operadoras falam, não, mas tá aqui, olha, ele assinou que ele teve ciência. Então, muito cuidado ao assinar a proposta de adesão. Muito obrigada pela participação hoje aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada pela sua companhia e boa tarde para você.